Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai continuar essa minissérie fazendo um bolo do começo ao fim. Hoje a gente vai fazer um creme pâtissier de caramelo super consistente e saboroso. Vamos fazer maçãs cozidas que vão entrar no recheio do nosso bolo e uma calda de maçã para molhar o nosso bolo. Quem disse que bolo esculpido não pode ser molhado? Então, simbora! Na semana passada nós demos início a essa minissérie fazendo o bolo do começo ao fim, onde eu falei para vocês que a gente vai começar agora o ano com uma segunda minissérie com muitos desafios diferentes da primeira. A gente vai fazer um bolo esculpido, vamos fazer modelagens e o tema do nosso bolo vai ser do Chaves. Quem gosta e assiste desde criança o Chaves, nós vamos fazer um bolo que vai ser o barril do Chaves e uma modelagem que vai ser o próprio saindo de dentro dele. Na semana passada nós já fizemos a massa desse bolo que vai ser de maçã com canela. Hoje nós vamos fazer os recheios e a calda. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, volta aqui no canal e assiste o primeiro vídeo que tá muito legal, a massa é muito gostosa e é simples de fazer, é só seguir o método de preparo que tem algumas dicas aí interessantes para a gente atingir resultados mais satisfatórios. Se você já está aqui comigo, já está em dia, vamos para o primeiro recheio que faremos hoje. Nós vamos fazer um creme de confeiteiro, só que ele vai ser sabor caramelo. Ele remete um pouco ao doce de leite também e ele fica super saboroso, ao mesmo tempo suave, não fica aquele creme absurdamente doce e tem uma consistência muito interessante, ele fica mais firme, mais encorpado que um creme de confeiteiro comum, justamente porque a gente vai adicionar caramelo à receita. Eu já fiz um vídeo neste canal falando só sobre creme de confeiteiro. Tudo que você pode imaginar, as minúcias mais desvairadas do creme de confeiteiro estão nesse vídeo. Então se você não assistiu, ele é muito importante que você assista, porque eu vou explicar ele aqui hoje de novo, mas no vídeo que eu fiz falando só sobre creme de confeiteiro, tá muito aprofundado, é um vídeo inteiro só falando sobre creme de confeiteiro, pode perceber a diferença. Hoje nós vamos fazer 3 coisas, no vídeo do creme de confeiteiro eu falei só sobre ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: nós vamos fazer esse creme utilizando o método Liaison. O método Liaison é um método onde você tempera as gemas dos ovos para que elas se acostumem com uma temperatura um pouco mais elevada, sem entrar diretamente em alguma mistura quente e não correrem o risco de coagularem, ou seja, cozinharem de forma imediata. Imagine que você tem uma gema de ovo e você coloca ela numa mistura quente, ou você coloca ela de forma mal misturada numa mistura que vai ser aquecida. Você corre o risco de formar pequenos pedaços de gema cozida dentro do seu creme ou do seu preparo. Para evitar isso, a gente usa esse método que a gente chama de método Liaison, que consiste em, para começar o creme, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o creme de leite e o leite da receita e levar para o fogo junto com metade do açúcar da receita e vai deixar isso aquecer. Não precisa necessariamente ferver essa mistura, ela só precisa ficar quente. O açúcar vai se dissolver e a mistura vai ficar bastante quente. Enquanto isso, você vai levar num bowl as gemas dos ovos e vai misturar primeiro com a outra metade do açúcar que não foi para a panela. Por que a gente vai misturar primeiro com essa metade do açúcar? Porque o açúcar tem essa propriedade higroscópica de puxar a umidade dos alimentos. E aí, quando você adiciona o açúcar refinado nas gemas dos ovos, ele se dissolve e transforma aquela mistura de gemas e açúcar numa mistura mais fluida, mais líquida. E aí, então, em seguida, você adiciona a farinha de trigo e o amido de milho nessa mistura de gemas e açúcar. O que acontece se você misturar tudo de uma vez ou misturar primeiro a farinha e o amido em vez de o açúcar? O amido e a farinha, eles
puxam e retêm a umidade que as gemas vão ter e eles vão secar essa mistura e formar pequenas pelotinhas de farinha e amido com gema. E você não vai conseguir dissolver isso direito. A hora que você entrar com um líquido quente aqui, em vez de você conseguir dissolver, você vai na verdade formar grumos de gemas com amido. Fazendo nessa ordem que eu disse para vocês, misturando primeiro o açúcar nas gemas e depois o amido e a farinha, essa mistura vai virar um creminho líquido, todo dissolvido com a farinha, com o amido e com o açúcar. E aí sim, na hora de você adicionar a mistura quente, vai dissolver direitinho, vai ficar tudo certo. Então, a hora que você misturar isso, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai vir com a panela de leite, creme de leite e açúcar. E nesse momento você vai precisar das duas mãos, então é bom que o seu bowl esteja preso ou com alguma coisa antiderrapante ou que alguém esteja segurando aquele bowl para você. Porque com uma mão você vai começar a jogar bem pouquinho daquele leite quente dentro das gemas com açúcar, amido e farinha, e com a outra mão e um fouet você vai bater aquilo muito rapidamente. Então você joga um pouquinho do leite, mistura rapidamente aquela mistura de gemas, joga mais um pouquinho, mistura rapidamente e vai fazendo isso. Vai chegar um momento que aquela mistura vai ficar bem mais líquida e esbranquiçada por causa do leite, e aí você joga todo o leite no bowl, mistura bem tudo aquilo. Se tiver dissolvido, não pode ter pedaço de nada. Se não tiver dissolvido, você vai passar numa peneira. A ideia é que esteja 100% dissolvido. Se não tiver dissolvido, alguma coisa deu errado aí no meio do caminho. Ou você jogou mistura quente muito rápido, ou a sua mistura de gemas, açúcar, amido e farinha não estava bem feita. E aí, essa mistura, para ficar uma sopona meio amarelada, você vai pegar essa água toda, vai jogar na panela de novo e vai levar essa mistura ao fogo e mexendo sempre até o amido e a farinha cozinharem e engrossarem aquela mistura. A partir do momento que aquilo engrossar, você cozinha por mais uns 2 minutinhos e já pode desligar o fogo. A mistura pode parecer que vai estar um pouco mole, mas na verdade o creme de confeiteiro ele só fica com a real consistência dele depois que ele esfria completamente. Depois que esse creme ficar pronto, você não tira ele da panela ainda, porque a gente ainda tem mais uma etapa para fazer e ela precisa acontecer dentro da panela. Então, acabou de fazer o creme, deixa ele nessa panela separada ali do ladinho e nós vamos passar para a próxima etapa. Um detalhe importante, você pode estar se perguntando por que é que eu faço o creme de confeiteiro com amido de milho e farinha também. Porque se você assistir o vídeo de creme de confeiteiro, você vai entender isso melhor, mas eu cheguei à conclusão de que misturando farinha e amido de milho, eu chegava numa consistência mais satisfatória, tanto em termos de cremosidade, quanto em termos de consistência firme. E aí então eu cheguei nessa fórmula que eu estou passando aqui para vocês, que é, na minha opinião, a mais ideal. A próxima etapa do nosso creme de confeiteiro de caramelo é justamente o caramelo. Então, agora a gente vai levar na panela uma segunda medida de açúcar, só o açúcar, sem mais nada. Vamos levar ao fogo essa mistura e vamos mexer aos poucos, de vez em quando, até essa mistura começar a derreter. É preciso tomar muito cuidado quando se faz um caramelo, para que você consiga ir homogeneizando o derretimento do açúcar, para que uma parte dele não comece a queimar antes de outras partes ainda estarem em grãos, tá? Então você percebe que o fundo começa a derreter, mexe bem isso. Não deixa açúcar e caramelo grudado na lateral da sua panela, porque se um pouquinho do seu caramelo começar a escurecer, por mais que você consiga misturar aquilo com o restante que ainda não cozinhou direito, se ele tiver amargo, ele vai contaminar o sabor de todo o resto do caramelo. Então precisa tomar muito cuidado nessa parte, para que você derreta o caramelo ou de forma homogênea e por completo. E ele vai começar a caramelizar, e aí você vai deixar ele chegar numa cor de caramelo, ali uma cor de mel, não muito escura. Quanto mais escuro o caramelo fica, mais amargo ele fica, mais intenso o sabor de caramelo e mais amargo ele vai ficando. Não é necessariamente um erro, só é preciso tomar cuidado, porque a maioria das pessoas não esperam que o sabor do caramelo seja tão intenso, tão forte, tão amargo. Então, a hora que o caramelo atingir um ponto, uma coloração de mel claro ali, uma cor
alaranjada, amarronzada, você já desliga o fogo e aí você vai, no mesmo segundo, colocar todo esse caramelo dentro do creme de confeiteiro que você acabou de fazer. E aí você liga o fogo de novo do creme e homogeneiza bem o caramelo com o creme. No momento que você adicionar esse caramelo ao creme, vai começar a borbulhar bastante, soltar bastante vapor e vai parecer que o caramelo quer endurecer e não quer misturar direito no creme. Isso é normal. Basta você continuar mexendo e homogeneizando até todo o caramelo se dissolver e derreter e homogeneizar no creme de confeiteiro. Assim que o seu caramelo já estiver inteiro dissolvido no creme de confeiteiro, já pode desligar o fogo novamente e aí sim tirar o creme de confeiteiro da panela, colocar uma folha de filme plástico ou um saco daqueles de congelar em contato com o creme para que não forme aquela películazinha e reservar ele até o momento do uso. O interessante é que esse creme seja utilizado depois que ele esteja bem frio, porque é aí que ele pega realmente a consistência real dele e o caramelo entra, além de dar sabor e cor para esse creme, ele ajuda muito a dar consistência ao creme de confeiteiro, porque o caramelo, você imagina aqui a seguinte forma de pensar, que você pode utilizar essa forma de pensar em diversas preparações da cozinha, você pensar nos ingredientes isolados e entender como eles funcionam dentro da receita. O caramelo, quando você derrete ele puro, só o açúcar, e deixa ele esfriar numa panela ou num pote, e depois de frio, ele fica duro, ele se transforma numa pedra, você consegue quebrar, fica como um vidro, bem durão mesmo. Agora, imagina, apesar dele ter sido misturado agora com um creme que tem gordura, que tem água, que tem leite, que tem outros ingredientes que vão deixar ele cremoso, ele também vai deixar esses outros ingredientes cremosos mais firmes, porque ele vai perder temperatura e vai enrijecer da mesma forma, só que ele vai estar misturado em outros ingredientes. Então ele vai deixar aquele creme de confeiteiro cremoso um pouco mais firme também. E aí então é com este creme que nós vamos rechear o bolo, junto com a próxima etapa do nosso recheio que nós vamos fazer agora. Enquanto isso, você deixa este creme reservado, esfriando com o plastiquinho em cima, beleza. O próximo elemento do nosso recheio é a maçã. E aí, como é que a gente vai fazer para adicionar essa maçã no nosso bolo? Porque hoje aqui, nessa minissérie, eu resolvi ser muito ousado, muito fora da linha, e eu estou fazendo, além de ser um bolo de pasta americana, eu estou fazendo um bolo esculpido de pasta americana, que vai fruta no recheio, na massa e na calda. Porque eu vou mostrar para vocês que existem formas de fazer sim bolos muito saborosos utilizando técnicas e artifícios para que a gente consiga obter um resultado satisfatório tanto em termos estruturais e estéticos quanto na parte do sabor e também na parte da segurança do seu bolo estragar ou não, porque a gente sabe que tem muitas frutas, muitos recheios que a gente não consegue utilizar em bolos de pasta justamente por causa do tempo de vida útil dela fora e dentro da geladeira, e nesse caso a gente vai usar artifícios muito interessantes para fazer um bolo muito saboroso de maçã com canela, com pedaços de maçã, com suco de maçã e que não são tão perecíveis assim. Então para essa parte do recheio a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma geleia? Não. A gente vai fazer uma compota? Também não. Por quê? Eu queria que fosse a maçã da forma mais primitiva o possível, tá? Não vou colocar ela in natura mesmo porque ela oxida com muita facilidade, mas eu não queria que ela se desmanchasse tanto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa maçã, vou picar ela em tamanhos bem pequenininhos, porque eu também preciso que ela não tenha tamanhos muito grandes para não me atrapalhar na hora de esculpir esse bolo, tá? Porque eu já estou sendo já estou me desafiando muito aqui fazendo isso, então eu vou picar em tamanhos não muito grandes, picadinha bem pequenininho, e vou levar ela ao fogo com uma quantidade de açúcar muito pequena. Para você ter uma ideia, aqui a gente está usando 500 gramas de maçã picada. E aqui o interessante é que você pode misturar dois tipos de maçã, tá? Eu estou misturando maçã gala com maçã verde. A maçã verde é mais ácida, a maçã gala é um pouco mais doce, um pouco mais neutra. Eu misturei um pouco das duas, porque eu gosto muito da acidez da maçã verde. E aí eu vou levar esses 500 gramas de maçã picado na panela com 100 gramas de açúcar. É realmente muito pouco açúcar para a quantidade de fruta, porque eu não quero aqui adoçar, eu já tenho um creme de confeiteiro
bastante doce, um creme de confeiteiro à base de caramelo. Então eu não preciso que essa fruta fique ainda mais doce, eu preciso que essa fruta fique cozida, protegida, que dure mais tempo. Eu não quero deixar ela extremamente doce. Junto com isso, eu vou colocar meio limão. Esse meio limão que eu vou espremer agora aqui, você pode espremer antes, enquanto você estiver picando, para evitar que a maçã escureça muito rápido, tá? Mas ele ajuda também a dar uma acidez gostosa nessa maçã. E junto dessa maçã, com o limão, com o açúcar, eu vou colocar algumas especiarias, são elas canela, cravo e noz moscada. Um pouquinho dessas especiarias, eu estou passando todas essas medidas para vocês aqui na tela. Vou colocar especiarias, açúcar, limão e a maçã e vou levar isso para cozinhar. Isso vai dar uma leve apurada. Você tem que ficar muito atento, não pode deixar essa panela tão parada assim, porque como vai pouco açúcar, ele não vai fazer a maçã soltar aquela quantidade de líquidos absurda. Ela vai ficar bem sequinha mesmo, bem reduzida. E você vai deixar isso cozinhar moderadamente, tá? Não é para deixar a maçã ficar muito mole e desmanchar, porque eu quero que tenha essa textura no recheio do meu bolo. E aí vai formar sim um pouquinho de líquido, não é muita coisa, e aí esse líquido a gente vai separar da maçã. A gente não vai levar esse líquido para o recheio do bolo, porque a maçã já é úmida o suficiente para deixar o nosso creme de caramelo um pouco mais mole. Por isso que eu optei por esse recheio, para ele ficar um pouco mais firme, porque eu sei que a maçã vai diluir um pouco isso na hora. Então você vai levar para a panela, essa mistura vai dar uma leve cozinhada, você não vai deixar a maçã muito mole, ela tem que ter uma textura ainda mais firme e quando formar um pouquinho de líquido, você vai peneirar isso, coar esse líquido, ele vai ficar um pouco espesso porque a maçã tem muita pectina. A pectina é um espessante natural que a maçã tem. Outras frutas também tem, mas a maçã tem muita quantidade. Por isso que esse líquido vai ficar um pouco grossinho, ele é até bem saboroso de comer, mas a gente vai desprezar esse líquidozinho para não correr o risco de deixar o recheio mole demais. E aí vai utilizar só essa quantidade de maçã. Ela vai reduzir bastante na panela e você vai falar, nossa, é só isso que vai no recheio? Para este bolo que nós estamos fazendo aqui, essa é a quantidade ideal, vocês vão ver aí no vídeo quando a gente for montar esse bolo. E aí você reserva isso, vamos deixar isso esfriar também o máximo possível para depois a gente usar na montagem. E o último preparo que a gente vai fazer hoje é a calda que vai molhar o nosso bolo. Afinal de contas, bolos esculpidos podem ser muito saborosos e úmidos sim, tá? E hoje a gente vai fazer uma calda, geralmente a calda base para se regar bolos é água e açúcar, e aí então você adiciona os agentes de sabor que você desejar. Eu já fiz calda de água com açúcar, coloco cacau, coloco chocolate. Já fiz calda de água com açúcar, coloquei baunilha. Dá para você aromatizar com muita coisa, especiarias. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o suco de maçã integral e nós vamos adicionar a calda. Então o que eu fiz? Eu reduzi as quantidades de água e de açúcar e coloquei suco de maçã. Ainda assim vou colocar um pouco de água e vou colocar um pouco de açúcar porque eu preciso diluir um pouco esse suco e, digamos assim, pasteurizá-lo e aumentar a vida útil dele, e o açúcar ajuda nisso junto com a temperatura que a gente vai colocar também. Então, o suco de maçã integral, você podia ter me perguntado o seguinte, por que você já não molha o bolo direto com o suco que você fez ou que você comprou de maçã integral sem ter que colocar na panela? Justamente porque eu quero aumentar a validade e o tempo de vida da nossa calda. Porque se eu usasse o suco de maçã in natura, ele não passou por nenhum tipo de pasteurização. Ele deveria ficar, na verdade, na geladeira. Então, cozinhando esse suco com água e açúcar, levando ele à fervura por alguns minutos, vai aumentar o tempo de vida dele, porque eu justamente levei ele para um processo de cocção que ajuda a mantê-lo por mais tempo, principalmente no bolo de pasta americana, que vai ficar aí horas fora da geladeira. Então, nós vamos levar o suco de maçã, a água e o açúcar refinado para a panela e vamos deixar essa mistura ferver por alguns minutos. Aqui não tem técnica, não tem segredo. Vai levar para o fogo, vai ferver, depois de alguns minutos você desliga, reserva aquela mistura e essa é a quantidade de calda que a gente vai usar no bolo inteiro, exatamente essa quantidade que a gente vai usar no bolo. Eu estou passando todas as medidas para vocês, desde o bolo até os recheios e a calda, são quantidades exatas que vão ser utilizadas para montar e rechear este bolo. A única etapa do nosso bolo que não vai ter quantidades exatas propositalmente
é o ganache para blindagem, que a gente vai ver na semana que vem, e tem uma razão muito específica para eu fazer mais quantidade do que uma quantidade exata ideal. Algumas pessoas já me perguntaram isso no Instagram, inclusive, e eu vou responder exatamente essa dúvida na semana que vem. Se você gostou deste vídeo, dá um like aqui no canal, compartilhe o vídeo com quem você sabe que gosta, que precisa desse tipo de conteúdo. E quando você dá um like e se inscreve no meu canal, eu percebo o quanto eu estou no caminho certo ou não. Isso me ajuda a saber quais tipos de conteúdo vocês gostam mais e para onde eu devo continuar seguindo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo, que horas que vai sair, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Dá um like e compartilha. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem a gente tem a terceira parte dessa minissérie Fazendo um Bolo do Começo ao Fim, onde a gente vai fazer um bolo do Chaves esculpido em formato de barril, com o Chaves saindo de dentro dele. Então, um beijo para todo mundo. Até semana que vem.